Conheça Daniel Berg, missionário sueco, fundador das Assembleias de Deus no Brasil, que viveu seus últimos anos de vida em grande pobreza. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Daniel Berg nasceu em Vargön, na Suécia, no dia 19 de abril de 1884. Converteu ao Evangelho aos 15 anos de idade. Foi batizado nas águas na Igreja Batista de Hanum. Petrus foi seu amigo desde a infância. Sua profissão era fundidor. Em 1902, deixou a Suécia em busca de uma vida melhor em Boston, nos Estados Unidos. Aderiu ao pentecostalismo através de Levi Petrus, começou a estudar passagens bíblicas referente ao assunto e se mostrou favorável a ele. Recebeu o batismo com o Espírito Santo em 1909. Neste mesmo ano, conheceu Gunnar Wingre. Para saber como se deu este processo, assista o vídeo Fundação da Assembleia de Deus no Brasil. O link está aqui na descrição do vídeo. Humilde, calmo e animado. Apenas alfabetizado, fez um curso básico no Instituto Bíblico Batista, pois tinha desejo de ser missionário. Chegou ao Brasil com Gunnar Wingren em 19 de novembro de 1910, aos 26 anos de idade. Começou a trabalhar como caldeireiro e fundidor, enquanto Gunnar Wingren estudava o idioma português. Conheceu a jovem Sara numa viagem que fez à Suécia. Casaram-se em 31 de julho de 1920. O casal teve 3 filhos: Lisbeth, que faleceu aos 3 anos de idade, David e Débora. Trabalhava de colportagem nas periferias. Era evangelista itinerante, consagrado apenas por Deus. Trabalhou no Espírito Santo em Vitória entre os anos 1922 e 1924.
em Santo e São Paulo entre os anos de 1924 e 1927, na capital paulista entre os anos 1927 e 1932. Em Portugal, trabalhou de 1932 a 1936. De lá foi para a Suécia e retornou ao Brasil em 11 de maio de 1949, habitando em Santo André até o ano de 1962, quando retornou definitivamente à Suécia. Berg trabalhava durante o dia, enquanto Gunnar Wingren, que tinha feito seminário em teologia, estudava o idioma português. Entende-se, então, porque Berg nunca teve fluência em português. Talvez por isso não tivesse oportunidade de pregar e administrar estudos bíblicos. Berg trabalhou um tempo em Portugal e nos estados do Espírito Santo e São Paulo, mas, oficialmente, permaneceu sem assumir a direção de uma igreja. Os novos missionários suecos que iam chegando passavam a pastorearem as igrejas já iniciadas e ele era preterido. Não há qualquer registro que ele tenha recebido uma consagração oficial como pastor. Numa entrevista a pastores antigos, foi perguntado por que Berg nunca teria assumido a presidência da convenção. As respostas foram variadas. Era muito humilde, era apenas um evangelista distribuindo literatura. Era analfabeto, nunca aprendeu a falar o português. Seu nome desaparece dos jornais da denominação e há apenas 2 artigos assinados por ele. Alguns pastores entrevistados disseram que, com certeza, não foram escritos por ele. Já no final da vida, foi homenageado no 50º da Igreja. A partir da década de 1960, terceira fase das Assembleias de Deus, quando a Igreja lançava sua primeira história e já era uma denominação nacional, querendo afirmação institucional, houve todo um discurso elogioso sobre os 2 heróis suecos, provavelmente uma tentativa de compensação pelos anos que foi relegado ao esquecimento. No ano de 2011, Berg e Wingren foram capas de livros, revistas de escola bíblica dominical, CDs, DVDs, camisetas, canetas, canecas, malas, letras de músicas, numa grande exploração comercial com o título Centenário das Assembleias de Deus no Brasil. Os santos assembleianos, como os católicos, viveram na pobreza e alijados do poder, mas, depois de mortos, costumam dar muito lucro. Gedeon Alencar. Berg vira herói depois de morto. Ele não se esforçou para ter algum poder. Talvez tenha até sido impedido, não se sabe. Não se projetou e não exigiu alguma visibilidade, cargo ou titulação. Será que ele se sentiria bem vendo a idolatria de sua memória no presente? Revista Seara, edição novembro-dezembro de 1957, página 32. Foi publicada uma carta protesto de Adrião Nobre falando da dolorosa injustiça que Berg sofria. Apesar de muito que lhe devemos, os nomes de Daniel Berg e Gunnar Wingren vivem apagados, o que constitui uma dolorosa injustiça. O irmão Berg resiste em São Paulo, cidade de Santo André. Não sei como ele vive ultimamente. Tive, contudo, notícias desagradáveis com relação à sua condição de vida. Não tem, segundo soube, o descanso que merece, nem o conforto que lhe devemos proporcionar. Irmãos, não sejamos injustos, lembremo-nos de auxiliar o tão amado pioneiro da obra pentecostal no Brasil, Adriano Nobre.
Os pastores entrevistados falaram que os últimos dias de Daniel Berg no Brasil foi de grande pobreza, algo que não seria novidade em se tratando de um pastor assembleiano no sertão nordestino. Mas Berg, pioneiro fundador da igreja, vivia em São Paulo quando a Assembleia de Deus já era grande e rica. É de se perguntar por que a ocorrência de tal esquecimento e abandono. Vale lembrar que já idoso vendia Bíblias na porta do templo da Assembleia de Deus, no bairro do Belenzinho, em São Paulo. No ano de 1963, foi hospitalizado na Suécia. Em 27 de maio de 1963, faleceu aos 79 anos no ostracismo. Sua esposa Sara viveu até 11 de abril de 1981. David, filho de Daniel Berg, visitou o Brasil diversas vezes. Foi casado com Violette e os dois tiveram 2 filhos, Roger e Peter. David faleceu no ano de 2004. Sua esposa e os 2 filhos, até a publicação desta informação no ano de 2009, moravam na Suécia. Débora, filha de Daniel Berg, casou-se e teve uma filha. Visitou o Brasil várias vezes como seu irmão David. Ela faleceu em 2005, um ano após a morte de seu irmão. Sophie, neta de Daniel Berg, filha de Débora, mora em Estocolmo, na Suécia, desde o ano de 1962. Fala pouco português e hoje está com 62 anos de idade. David e Débora, filhos de Daniel Berg, foram sepultados no mesmo túmulo de seus pais no cemitério em Estocolmo. O túmulo da família Berg fica ao lado do túmulo da família Wingren. A conservação desses túmulos e dos demais missionários sepultados na Suécia é de responsabilidade da Igreja Filadélfia de Estocolmo.